Um Airbus A380 afundou o asfalto de um aeroporto na França. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Esse avião, o Airbus A380 da British Airways, afundou de verdade o asfalto de um aeroporto na França. Mais ou menos como você atolar o seu carro na lama. Esse avião fez isso com asfalto. Isso não aconteceu agora, isso foi mais ou menos 2 meses atrás, em abril, mas antes de falar desse acontecimento, eu preciso falar um pouquinho do peso dos aviões. Por que que isso chega a acontecer? Você já parou para pensar o quanto que pesa um avião de grande porte, como um Airbus A380, ou um Boeing 747, ou o Antonov AN225? O problema não é só o peso do avião em si, que já é muito grande, mas também os pontos de apoio desse avião. Eu tô com essa maquete aqui, que tem trem de pouso, justamente para mostrar um pouquinho esses pontos de apoio. Esses aviões têm o trem de pouso tipo triciclo. O que que é? Tem o trem de pouso de nariz e o trem de pouso principal. Isso aqui é a maquete de um Boeing 777, que também é um avião de grande porte, e no caso do 777, ele só tem esses 3 pontos de apoio, né? Então ele tem esse trem de pouso aqui com 6 rodas, esse com 6 rodas e 2 rodas no trem de pouso de nariz. Isso quer dizer que todo o peso desse avião é concentrado em só 3 pontos quando ele está no chão. No caso de aviões maiores, como o Airbus A380 ou o Boeing 747, já tem mais 2 conjuntos de trem de pouso aqui, mais 2 canelas, justamente para ajudar na distribuição desse peso quando ele está no chão. E vale lembrar também que a maior parte desse peso está concentrada aqui no trem de pouso principal. O trem de pouso de nariz tem uma carga menor ali de suporte de peso, por isso que é um trem de pouso menor, só com 2 rodas. Vamos fazer uma conta básica aqui para entender mais ou menos quanto cada roda dessa suporta. Para facilitar essa conta, eu vou considerar que cada roda suporta o mesmo peso, mesmo o trem de pouso de nariz, mesmo sabendo que ele suporta menos peso do que o trem de pouso principal, mas vamos facilitar. Um Airbus A380 tem 22 rodas. Se a gente pegar o peso do Airbus A380 vazio, que é de 277 toneladas, e distribuir isso igualmente em cada roda, a gente está falando de mais ou menos 12 toneladas e meia em cada roda. Isso quer dizer que cada roda, cada ponto ali de apoio está suportando um peso de mais ou menos 10 carros. Agora, se a gente colocar o peso máximo de decolagem desse avião, que é de 577 toneladas, e distribuir nessas 22 rodas, a gente está falando em mais ou menos 26 toneladas, o que é equivalente mais ou menos aí a 20 carros. Ou seja, o pavimento, para aguentar tanto peso, tem que ser bem resistente. A conta é mais ou menos a mesma com um Boeing 747. Apesar dele ser um pouco mais leve que o Airbus A380, ele tem algumas rodas a menos. O 747 soma aí 18 rodas. É justamente por conta desse peso e o risco que isso pode oferecer para o pavimento de um aeroporto que as aeronaves têm as especificações de peso, chamado de ACN. ACN quer dizer Aircraft Classification Number. Esse número de classificação é utilizado em aeronaves com mais de 5.700 quilos. Porque aeronaves mais leves do que isso, aí já não tem tanta limitação de peso nem operação em aeroportos. Essa história toda de distribuição de peso no avião acontece mais ou menos como num caminhão. O caminhão ele tem várias rodas justamente para distribuir esse peso todo, e não é em toda a via que um caminhão pode transitar, porque ele pode destruir o asfalto daquela via, e é justamente por isso que as vias onde passam caminhões, elas precisam de manutenção com mais frequência, né? Porque isso aí vai desgastando, vai quebrando, vai afundando, até que chega uma hora que tem que trocar. Então, com os aviões acontece a mesma coisa, tem esse controle e precisa saber disso. Esse Airbus A380 que eu citei no começo do vídeo, que afundou o asfalto de um aeroporto na França, foi o seguinte. Isso não aconteceu agora, foi no dia 15 de abril de 2020, e eles estavam estocando vários Airbus A380 da British Airways lá no aeroporto de Châteauroux, uma cidade na França. É um aeroporto pequeno, mas que está acostumado a receber aviões de companhias aéreas que são aposentados. Então, eles estavam recebendo vários Airbus A380 nesse período, né, que eles estão parados, que eles não estão voando. O pouso foi tranquilo, a pista tem resistência para aguentar esse tipo de avião, o táxi também foi tranquilo, mas eles passaram por um pedaço ali do táxi onde ele foi ser estacionado, um pouquinho antes de ser estacionado, e o trem de pouso do lado esquerdo saiu ali da área demarcada da taxiway e entrou numa área onde o asfalto não era tão resistente, justamente porque já estava fora da área demarcada. O que aconteceu? Esse trem de pouso afundou aquela parte do asfalto. Para sair de lá, nessa ocasião, não precisou de nenhum equipamento especial, porque foi uma afundada leve, mas existiram casos pelo mundo, inclusive no Brasil, onde aviões até de menor porte afundaram o asfalto. Aí pode ser por uma série de motivos, a resistência do asfalto não era o suficiente para aquele tipo de
aeronave, enfim, tem vários motivos que pode acontecer. Claro que o operador e o aeroporto tem que sempre ficar atento a isso e avaliar se o avião está indo para o lugar ou não, mas independente da razão, já aconteceu, e aí muitas vezes os aviões têm que ser retirados com equipamentos próprios, porque não dá para ele simplesmente pôr potência no motor para tentar sair, porque a situação pode piorar. É justamente por isso que todos os aeroportos têm que ter uma especificação de pista para saber qual tipo de avião ele pode receber. Ou seja, o que determina se um avião pode ou não operar num determinado aeroporto não é só o tamanho, o comprimento da pista, mas a resistência daquele pavimento. Você não pode pousar com um Airbus A380 num aeroporto, mesmo que tenha uma pista super longa de 5.000 metros, se o pavimento não suporta o peso de um Airbus A380. E vale lembrar também que essa especificação não é só da pista principal de pouso e decolagem, mas também das taxiways e do pátio do aeroporto. E dentro do mesmo aeroporto existem diferentes resistências de pavimentação. Se o aeroporto é muito grande, opera com várias pistas, um pedaço do aeroporto pode ser reservado para operação de aviões menores, onde aquela pista tem uma resistência menor, não precisa ter uma resistência muito grande, porque um avião pesado não vai operar ali, assim como as taxiways, como os pátios, enfim. Então, se o aeroporto é grande, tem essas diferenças. Essa resistência da pavimentação dos aeroportos é especificada no Rotaer, né, nas documentações aeronáuticas, onde tem todas as informações ali daquele aeroporto. Vale lembrar também que essa preocupação não é só em aeronaves comerciais, em aviões grandes, mas em aviões pequenos também da aviação geral. Então você não vai operar com uma aeronave, por exemplo, de 10 toneladas numa pista de terra ou uma pista de grama, que isso pode ser um grande risco. Ou num aeroporto pequeno, um aeroporto municipal que não tem uma resistência para um avião desse tamanho. Essa resistência da pavimentação dos aeroportos tem uma classificação, chamada de PCN, quer dizer Pavement Classification Number, ou número de classificação de pavimento. É mais ou menos a classificação da aeronave, aquele ACN que eu falei, mas agora do aeroporto, o PCN. Essas duas classificações, o ACN da aeronave e o PCN do aeroporto, têm que ser compatíveis. O ACN da aeronave sempre tem que ser menor do que o PCN do aeroporto, quer dizer, ele tem que ser um peso menor do que aquela pavimentação suporta. E aí essa classificação do PCN, essa resistência do pavimento, leva várias coisas em consideração. Qual que é o tipo de pavimento? Se é um pavimento rígido, como o concreto, ou se é um pavimento flexível, como é o caso do asfalto, ou grama ou terra. Também leva em consideração qual que é a base, o que está embaixo dessa pavimentação. Como funciona nas rodovias, o asfalto não é simplesmente jogado ali numa superfície de terra, tem todo um trabalho de fundação para suportar esse peso todo. A pressão dos pneus também é levada em consideração. Então, quanto maior a pressão, mais duro vai ficar esse pneu, menor a área de contato com o solo, ele vai precisar de uma resistência maior de pavimentação do que um pneu mais murcho. E tem algumas questões mais técnicas ali, tanto na questão do ACN quanto na questão do PCN. A Ju Helps já fez um vídeo falando disso também, um pouco mais técnico, se você quiser se aprofundar um pouco mais, tô deixando o vídeo dela aqui para você assistir, ela fala também desse incidente ali do A380 na França. Mas esse vídeo aqui é mais para falar bem básico, bem superficial, para você entender o quanto o peso de uma aeronave preocupa o aeroporto e quanto isso tem que ser levado em consideração. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e joga nos comentários sugestões. Essa pauta aqui foi sugestão do inscrito Sávio Cordeiro. Obrigado, Sávio, por mandar a sugestão. Então, se você tem mais alguma ideia, joga aí embaixo, beleza? É isso aí. Valeu e até o próximo vídeo.